Muito bom dia, igreja viva, muito bom dia, igreja amada, muito bom dia, povo de Deus. Aqui quem está falando é o reverendo Denner, e é um prazer nesta manhã estar aqui com os meus irmãos. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo, nos escutando, dando ouvido à voz do Senhor, dando ouvido à palavra de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, nesta sexta-feira, já ouvimos a palavra do dia com a pastora Michele, onde ela nos fala mais uma vez sobre a obediência, que melhor é obedecer. Melhor é obedecer. Elias obedeceu a voz de Deus, a voz do Senhor. E quando nós obedecemos, nós cobrimos a nossa cabeça com a bênção de Deus. Mas eu ainda quero compartilhar com vocês esta palavra que está no livro de João, capítulo 13. E o versículo 17 que diz assim: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Eu vou um pouquinho atrás, o versículo 15, diz: Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. E em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Amados, essa palavra aqui, ela está inserida num contexto onde Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. E é interessante que Jesus ele se despiu de toda a sua roupa. E a Bíblia diz que apenas ali com a sua toalha, ele cingiu da sua toalha na cintura, e ali ele prepara uma bacia e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E a Bíblia diz, irmãos, que ali naquele momento em que Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos, Pedro ele diz: Senhor, tu não vai lavar os meus pés. Pedro diz: tu não vai lavar os meus pés. E ali, meus amados e queridos irmãos, naquele momento, Jesus ele diz para Pedro, ele diz não só para Pedro, ele diz para todos que estavam ali, ele diz: o que eu faço agora vocês não vão entender, mas mais tarde vocês entenderão.
E Pedro ele insiste em dizer: não, Senhor, os meus pés tu não vai lavar. E aí Jesus ele começa então a liberar o segredo daquilo que ele estava fazendo. E Jesus ele resume dizendo: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E aí Pedro, ouvindo aquilo, Pedro diz: não, pode me dar banho no corpo inteiro então. Pode lavar também minha cabeça, minhas mãos. E Jesus diz para ele: não, quem já tomou banho não precisa se banhar novamente, senão os seus pés. E aí ele fala no versículo 15: porque eu vos dei o exemplo. E o Espírito Santo, irmão, fala ao meu coração nesta manhã. E ele diz: qual é o exemplo que nós temos seguido? O Senhor faz essa pergunta nesta manhã. Qual é o exemplo que nós temos seguido? Qual é o exemplo, meu irmão, minha irmã? Qual é o exemplo que nós estamos procurando seguir? Se é que estamos seguindo. Esta é a pergunta nesta manhã. Esta pergunta nesta manhã o Senhor está fazendo para nós. Para mim, para você, meu irmão, minha irmã. Você tem seguido algum exemplo? Qual é o exemplo que você tem seguido? Qual é o exemplo? Quando Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, Jesus ele está dando o exemplo. Ele poderia apenas ter dito: lavem os pés uns dos outros, sirvam uns aos outros. Como ele já tinha dito isso. Mas agora, além dele falar, ele vai fazer. Além dele ter mandado, ter dito, ele vai fazer, ele vai demonstrar, ele vai mostrar com exemplo. E isso, meus amados irmãos, nós temos que observar. Porque nós não podemos apenas, irmãos, falar e não dar o exemplo. Nós não podemos apenas, irmãos, sair da minha boca uma coisa, mas a minha atitude, o meu comportamento, as minhas ações não condizerem com as minhas palavras. Jesus ele dá o exemplo. E ele está falando aqui: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. A palavra de Deus, irmãos, o livro sagrado, ele é recheado de exemplos, de histórias. Como hoje a pastora Michele relatou aqui a história do profeta Elias. Como o exemplo que o profeta Elias deu de obediência.
Todos os dias nós estamos pregando, todos os dias nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando do exemplo que o Senhor tem feito, o Senhor é para nós. Mas ainda assim tem pessoas que entram por um ouvido e saem pelo outro. A gente vê pelo número de pessoas que estão no grupo, que ouvem a palavra, mas não faz efeito nenhum a palavra na vida deles. Pelo menos a gente chama para vir na igreja e eles não vêm. Fico aqui só escutando a palavra. Fico aqui só ouvindo, só amém, 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 amém. Era melhor que não ouvissem a palavra. Era melhor que nem no grupo tivessem. Se é para estar num grupo e não praticar, se é para fazer figuração, se é para fazer número, se é para dizer que tá, se é só para dizer que tá, meu irmão, minha irmã, não precisa. Não precisa tá, não precisa fazer número. Não precisa só escutar por escutar. A fé tá morta. Já não vive mais. Já não tem mais ação, já não tem mais atitude. Já se acostumou a ouvir e a não fazer nada. Já se acostumou. Já se acostumou. São pessoas inchadas. Não é cheias da palavra, é inchadas da palavra. Estão inchadas. Muitas inchadas dos seus achismos. Ah, mas eu ouço. Ah, mas eu acho. Tem sempre um julgamento. Tem sempre um julgamento contrário. Tem sempre um pensamento contrário. Mas seguir o exemplo, não. Seguir o exemplo, elas não seguem. Elas seguem o exemplo ruim, elas seguem os exemplos errados. Elas seguem os exemplos maus. É impressionante como você dá mil exemplos bons, aí vem alguém com um exemplo mau, um exemplo ruim, e a pessoa segue justamente aquele um exemplo ruim, aquele um exemplo mau. Mas eu quero terminar ainda, irmãos, com o versículo 17 que diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se as praticardes. Bem-aventurados sois se as praticardes. Então o próprio Senhor falando que não adianta ouvir. Não adianta ouvir se não praticar. Não adianta escutar se não colocar em prática. Não adianta simplesmente você ouvir e você não colocar em prática. Não adianta. Pegou a palavra? Entendeu? Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Porque tem muita gente que só está ouvindo. Não adianta só ouvir, gente. Não adianta só ouvir. O inferno vai estar cheio de gente que ouve. O inferno vai estar cheio de gente que só está ouvindo a palavra. O diabo é um que só ouve
Ele está ouvindo agora, o diabo está ouvindo. Nesse exato momento, o diabo está ouvindo. E nesse exato momento ele está dizendo: eu não pratico, eu não pratico, eu não pratico, eu não pratico. Então você decide se você quer ouvir e quer seguir o exemplo que o Senhor deu e que o Senhor nos dá todos os dias. Ou se você quer viver nesse mundinho diabólico, nesse mundinho endemoniado, nesse mundinho do inferno, porque o inferno é esse mundinho de gente desobediente. O inferno é esse mundinho de gente que se passa de crente, de gente que se passa de obediente da palavra. Eu ouço, eu oro, eu choro, eu escuto, mas o coração é uma mágoa constante, o coração é uma pedra, o coração está fechado, não ouve, não pratica a palavra do Senhor. Isso é o inferno. Não precisa ir para o inferno, não. Não precisa ir para o inferno, não. Quem vive de aparência já é um inferno. Quem vive de aparência já está no inferno. Quem vive de aparência já está no inferno. E eu estou pregando para você sair. Eu estou pregando para você sair. Agora sai se você quiser. Sai se você quiser. Se você tiver juízo. Se você tiver juízo, você sai. Se você tiver juízo, se você tiver responsabilidade, se você tiver caráter, se você tiver um caráter cristão, se você tiver responsabilidade cristã, se você tiver entendimento, se não, fica aí, finja que está no céu, finja que é cristão, finja que ouve, finja que pratica. Mas eu vou te dizer, o Senhor conhece, viu? O Senhor conhece, viu? A Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Amém? Vamos orar. Na oração de hoje está irmã Erondina, na atividade toda a sua casa, seu esposo Gilmar. Na oração a Yara, o Adão, a Rosa, a Monique, a Jéssica, o Adelar, a Marisa, o Paulo, o Ivo, a Cleusa, o Rubens, a Erondina, o João, a Milena, a Maiara, a Jocélia, a Marcelo, Vitória, a Marisa, a Rose, o Boni, o Nicolas, o Luiz, o Mateus, a Maristela, o Ivan, o Lucas, a Eliane, a Rosa, a Celita, a Márcia, a Inesi, Gelson, Michele, Lauana, Gledson, Suzete, Antônio, Valdir, Fátima, Delíris, Ronaldo Mota, Solange, Francisco, Ana da Costa, Sérgio, Eva, Adão, Ivone, Ivo, Angelita, Beatriz, Júlio, Elizabeth, Karina, Caroline, Milton e família, Leandro, Ótima e toda a família, Loiva, Auro e família. Na oração de hoje está a Santina, a Emília e toda a sua família, a Cleonice, o Adelar, o Adilson, a Neuza, a Denise, o Justo, o Rudinei, o Marlonei, está na oração, o Luiz Gustavo, a Erondina, a Marisa está na oração também. Estamos orando pela Sheila, pela Simone, está na oração. Ainda na oração de hoje está a Gabriela, a Janete, o Paulo, a Eliane e toda a sua família. Amém? Glória a Deus. Vamos formar a corrente da oração. Pai, em nome de Jesus, neste momento, meu Deus, eu quero declarar mais uma corrente da oração formada e a tua bênção, Senhor, sobre a vida do teu povo. Guarda teu povo,